Olá pessoal, nesta aula eu vou apenas apresentar a evolução dos grupos vegetais de uma forma bem simples. Reino vegetal, reino metáfita ou reino plantae incluem todos os grupos de plantas encontrados no planeta. Inicialmente no oceano primitivo, surgiram as algas verdes unicelulares que ocuparam o ambiente, se tornaram pluricelulares e a partir daí evoluíram os grupos vegetais. A primeira estrutura avançada que surge na natureza são os gametângios. O que são gametângios? São estruturas formadoras de gametas. Os gametas fecundam e originam zigotos que evoluem em embriões. Quando surgem embriões nos grupos vegetais, então evoluem as briófitas. Para a gente visualizar as briófitas, eu tenho aqui uma imagem, um close da briófita. O musgo é o principal representante deste filo das briófitas. Portanto, repare a vegetação esverdeada sobre as rochas, uma plantinha que adora umidade, né? Ambiente sombreado, umidade, e é de pequeníssimo porte. Repare a dimensão aqui numa régua medida. Portanto, de pequeno porte, primeiro grupo vegetal a ocupar o ambiente. A partir da evolução das briófitas, repare que as plantas começam a apresentar vasos condutores de seiva. O que são vasos condutores de seiva? São canais que conduzem a água, os minerais, as substâncias químicas necessárias para o bom desenvolvimento da planta. Os vasos condutores de seiva representam ou são similares, melhor, aos vasos sanguíneos dos animais, conduzindo substâncias para facilitar a evolução do grupo. Então, a partir do momento que surgem vasos condutores, os vegetais de pequeno porte podem crescer mais e se desenvolver. Então, surgem as pteridófitas. O principal representante da pteridófita é a samambaia, samambaias, avencas e outros grupos. Mas aqui eu tenho a samambaia típica, que todo mundo conhece como uma planta ornamental de alguns metros de comprimento a folha, não é? Retornando a partir das pteridófitas, que inclusive no período Jurássico dominaram o planeta Terra, pteridófitas gigantescas, porém hoje são pequenas, medem 1, 2, 3 metros, poucos metros. Com a evolução destes grupos vegetais, que não apresentavam flores, então nós denominamos criptógamas, plantas que não produzem flores. A evolução leva então ao desenvolvimento das sementes. A semente é uma estrutura importantíssima na evolução vegetal. Protege um embrião de fatores externos ambientais e ainda tem uma reserva nutritiva que, de certa forma, facilita a evolução desse embrião. Com o desenvolvimento das sementes, surge o terceiro grupo vegetal, denominado gimnospermas. A gente pode visualizar aqui na imagem alguns gimnospermas, pinheiros, né, árvores de grande porte, sequoias, pinheiros e outras. Bom, evoluindo as sementes expostas ao ambiente, estas plantas desenvolveram-se e surgiram então flores, que são órgãos reprodutores especializados, e o desenvolvimento do fruto, que é muito importante no último grupo, o grupo mais avançado do reino vegetal, apresenta frutos protegendo as sementes no seu interior. Qual seria a vantagem do fruto? Reserva de nutriente para alimentar o embrião e, portanto, este tipo de semente encontrada dentro do fruto levaria mais tempo, vamos dizer assim, sobrevivendo no ambiente se as condições não fossem favoráveis. Surgem então as angiospermas. A palavra angiosperma significa espermato, semente, protegida dentro de um compartimento, uma urna, uma caixa. Então, as angiospermas. É angiosperma todo vegetal que dá flor e fruto. Você tem aqui um fruto, né, reconhecido por todos, uma tangerina, e representando o reino vegetal, especificamente a divisão angiosperma. Estas plantas com flores, principalmente gimnospermas, e com flores típicas coloridas, as angiospermas, compõem o grupo denominado fanerógamas. Gente, fâneros significam anexos, e as flores são anexos reprodutivos.
Muitas plantas geram sementes. A grande maioria das plantas geram sementes. Na verdade, a angiosperma, o grupo angiosperma, é um grupo que ocupa 95% do total das plantas do planeta Terra. E todas elas têm sementes, flores e frutos. Portanto, plantas com sementes foram denominadas aqui espermatófitas. Fito é planta, espermato é semente. Então, plantas com sementes. Nós notamos o seguinte: de pteridófita para cima, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, os vegetais apresentam vasos condutores de seiva. Então, aqueles que têm vasos condutores de seiva, denominados de xilema e floema, são conhecidos como traqueófitas ou plantas vasculares. E nós notamos o seguinte: as algas estão aqui de uma coloração diferente. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma hoje compõem o reino vegetal. As algas estão fora do reino vegetal por um motivo mais importante, que é a ausência de embriões nas algas. As plantas com embriões desenvolvidos são chamadas de embriófitas. Bom, desta maneira você tem uma visão geral do reino vegetal. Até 2005, mais ou menos, as algas eram classificadas no reino vegetal. Devido à sua estrutura anatômica muito simples e ausência de embriões compactos, as algas não são mais classificadas como vegetais, hoje classificadas no reino dos protozoários. Conclusão, então, temos 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um abraço, estude sempre e até a próxima aula.